Quero trazer para você a seguinte entrevista agora. É importante que estejamos todos atentos, porque os casos de hanseníase aumentaram 5% de janeiro a novembro do ano passado, se comparado a 2022. Foram quase 220 mil registros dados do Ministério da Saúde. E até 2030, o Brasil tem uma campanha que está aí, em prática, em ação, para o enfrentamento dessa doença, que é considerada um problema de saúde pública. E muita gente acha que é coisa de lá de trás. Não é não, gente. E essa campanha traz estratégias, Muitas vezes aí as pessoas buscam atendimento de forma tardia. Eu vou conversar agora com a Isabela Maria Goulart, que é referência, trabalha aqui no Credeste, em Uberlândia, que é um centro de referência não só para o município, mas para o país inteiro. Isabela, obrigada, por ter vindo. Esse aumento nos casos significa o que para o pessoal entender? Na verdade, a gente tinha uma quantidade de casos antes da pandemia e agora nós estamos retornando ao que era antes, melhorando o diagnóstico, fazendo várias capacitações para retomar esse tempo que muitas unidades ficaram paradas pela questão da pandemia. Então, não é esse aumento, é porque a gente tem que retomar mesmo esse diagnóstico. E hanseníase é uma doença muito silenciosa. Então, se a gente não falar sobre ela, as pessoas não vão entender como que a gente tem que fazer esse diagnóstico. E como se faz o diagnóstico? Até para que as pessoas, porque infelizmente o preconceito ainda em pleno século XXI é muito persistente, Como identificar, como ajudar? Nós temos que ter em mente que a hanseníase é uma doença neural. O que é isso? O acometimento do nervo, dos sintomas neurais, vem muito antes da mancha. Então, aquela piniqueira, o formigamento, uma sensação estranha de uma dor em trajeto de nervos, principalmente em pernas e braços, para depois você ter uma mancha que tem perda de sensibilidade, é isso que é hanseníase. Então, a hanseníase, ela lesa esse nervo periférico que está associado à questão da sensibilidade, da força, que já é uma forma clínica mais grave, E nós deixamos de fazer esse diagnóstico justamente porque a gente imagina que tem que ter a mancha. E nem sempre tem a mancha. Muitas vezes, só 20% dos nossos casos só tem lesão de nervo. Não tem lesão na pele. Mancha, Não tem mancha. Então, a gente tem que desconstruir também essa ideia que a hanseníase é só mancha, é só lesão dermatológica. Não, a hanseníase é uma doença sistêmica. Quanto mais cedo o diagnóstico, menos vai acometer. Se você deixar passar o tempo, como toda doença, você vai fazer diagnóstico tardio, com lesões que às vezes são irreversíveis, que vão lesar, pega nervo periférico, você vai ter incapacidades. Dificuldade de se locomover? Dificuldade de locomover, garras nas mãos, nos pés, a ausência de sensibilidade que vai levar a feridas que se infectam e vai levar a amputações. Isso acontece também no diabetes descontrolado. Então, a gente tem que ter essa visão que a hanseníase ela pode aparecer tanto no pronto-socorro como uma febre de origem determinada, com lesões mais inespecíficas, como pode aparecer uma mancha completamente dormente, que aí fica mais fácil fazer o diagnóstico, porque nós já associamos a questão da mancha com a dormência. Mas a gente ainda não associou que os sintomas neurológicos são muito importantes na hanseníase. A capacitação, essa observação ali, principalmente na rede de atendimento primária, é fundamental e faz parte dessa campanha que eu trouxe agora há pouco? Com certeza. O Janeiro Roxo é justamente para a gente conscientizar isso que você começou falando. A hanseníase é um problema nosso, é um problema atual, não é um problema antigo. Só em Uberlândia nós temos notificados 200 casos. Só em Uberlândia, que ele cobre essa região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então, a gente não são poucos casos. Exatamente. E se você pensar que mais de 20% desses casos já são diagnosticados com alguma incapacidade, isso é um diagnóstico tardio. E aonde eles estão chegando? Em várias portas de entrada, porque a gente tem aquela ideia que a hanseníase vai lá na unidade básica e fala, estou com manchinha. Não, ele pode ir para o angiologista,
fazer diagnóstico de erisipela e já está doente. Ele pode ir para o ortopedista com o pé caído, achando que é uma lesão na coluna e é uma lesão de nervo periférico, né, que está acometendo a perna. Como essa doença, a gente pode falar como ela é transmitida? Como é que é essa doença? Porque muitas pessoas falam, gente, mas eu nem sei como é. Como que ela é? A hanseníase é causada por um bacilo, é uma bactéria que transmite pelas vias aéreas, né, principalmente pelo nariz e boca, daqueles pacientes que estão sem tratamento, né? Uma vez tratados, eles não oferecem nenhum risco de transmissão. Então, por isso, essa busca ativa, o que é essa estratégia que a gente quer, um mundo sem hanseníase? Eu acho que é um pouco utópico, né? A gente não acredita nisso, porque para você ter a doença muito crônica, você já está transmitindo há muito tempo e é muito difícil você pegar esses casos que vão ser transmissíveis e são muito silenciosos. Então, a estratégia é você discutir sobre a doença, capacitar para o diagnóstico precoce, fazer busca ativa, tratamento precoce e dar todo o aspecto da prevenção de incapacidades, ele entender o que é que lesa na hanseníase. Então, cada exame que a gente faz esse trabalho com o paciente para ele poder fazer o autocuidado. E nós temos também dentro dessa campanha, até 2030, um trabalho que envolve, né, muita gente, a questão do preconceito. Sim, um dos pilares dessa abordagem, dessa estratégia, é o trabalho contra a discriminação e o preconceito, que não tem sentido nenhum no século XXI. E exatamente porque a gente acha que sempre que é uma doença marginal, que a gente deixa de entender que nós podemos ser acometidos com a doença. É uma bactéria, ela não vai escolher, ela não vai escolher quem é. Você pode estar em contato, muitas vezes eu faço esse trabalho com os meus pacientes, para eles resgatarem, eles ficam sabendo, por exemplo, que a avó materna teve hanseníase, eles nunca ficaram sabendo. Quer dizer, ele pegou essa bactéria na infância, ela fica muitos anos adormecida, latente, e uma hora que você tem um problema ou a sua imunidade está baixa, ele aparece. Isso acontece no herpes zoster. Sim. Né? Ela não é diferente, ela fica no nervo, pode ficar lá na medula óssea, pode ficar escondidinho no linfonodo, nos gânglios, e uma hora que você tem algum estímulo de corpo estranho ou de alguma doença concomitante, ela aparece. É o que nós estamos vendo hoje. Isabela, para quem quiser, né, ter mais informações, por exemplo, ou percebeu que tem algum desses sintomas que a gente trouxe, pode procurar o CREDEST também para alguma informação? Pode, a gente sempre está procurando. O Morrão Uberlândia trabalha com a gente, que é um movimento dos pacientes, a Casa das Bem-aventuranças, que é uma organização não governamental que dá apoio ao CREDEST, e o CREDEST também, e todas as unidades básicas de saúde, que sabem muito bem quem é a referência e podem dar essas informações, que é isso que nós estamos fazendo durante toda essa semana, até o dia 31, informações em vários bairros, em várias unidades básicas de saúde e no CREDEST o tempo todo. Muito bem. Obrigada, viu, Isabela? Um prazer te receber aqui para trazer justamente isso que você falou. Essa informação que os nossos amigos vão multiplicar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mônica. Deixa eu apresentar mais uma vez a Isabela Maria Bernardes Goulart, que é dermatologista e também ali do CREDEST, né, que é o centro de referência aqui em trabalhos para hanseníase. Eu quero só deixar mais uma coisa aqui informada para vocês, porque nós temos, segundo o Ministério da Saúde, né, 150 mil testes rápidos devem ser disponibilizados para esse enfrentamento à hanseníase. Isabela, obrigada. Precisando de mim, você sabe que eu estou aqui. Obrigada. Viu?